Oi, gente, esse é o Arquicast número 43, meu nome é Adilson, e hoje a gente escolheu o filme Manhattan, do Woody Allen, para conversar um pouquinho sobre ele, sobre o seu ponto de vista da cidade de Nova York. Para isso, a gente trouxe uma pessoa que é muito bacana, que é a Maria Caú, não é, Maria? Oi. Tudo bom, Maria? Obrigada por terem me convidado, eu fico muito feliz de participar. O Bernardo, que é por onde a gente conheceu você, comentou que você estudou um pouquinho o Woody Allen, né? Eu acho que um pouquinho é um understatement. Assim, eu estudo de Allen há quase 10 anos. Eu sou formada em cinema, eu fiz mestrado e doutorado em literatura comparada, estudando cinema e literatura e focada na obra do Woody Allen. É isso, eu também sou crítica de cinema, escrevo um pouquinho de roteiro, e é isso. Muito bom. Obrigado por participar, cara. E obrigado por disponibilizar seu tempo para conversar com a gente. Obrigada a vocês por terem me chamado. E tá comigo aqui os antigos parças, Lili e Rafael. Boa noite, Lili. Como é que você tá? Boa noite, queridos. Tudo bem? Felicíssima, animadíssima. Vai ser um cast querido pra mim, que eu sou fã do homem. Fã. E acho que eu e Maria vamos virar amigas, provavelmente, porque eu acredito que ela também gosta, depois de tantos anos dedicados à figura, né? Só falta ela detestá-lo a essa altura, né? E tá conosco também o Rafael. Fala aí, Rafa, tudo bom? Fala, gente, beleza? Tudo jóia? Vamos lá, né? Vamos aprender bastante. Mais um cast pra aprender aqui. Isso aí. Agora a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com leituras de e-mails e comentários. Estou aqui com o Rafa hoje. Fala aí, Rafa, tudo bom? Fala, beleza? Bom, você deve estar se perguntando, será que o cast eu tô ouvindo na data errada? Não, você não tá ouvindo na data errada. A gente atrasou uma semana aqui pra deixar esse cast pronto. Bom, a gente teve vários compromissos essa semana e foi impossível deixar o cast em dia, mas a gente promete deixar vocês atualizados. Então, Rafa, como é que a galera consegue entrar em contato com a gente? Bem, a galera pode entrar em contato com a gente acessando o site, arquicast.com. Comentem sempre lá no post, que é legal. Temos as redes sociais aí, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest engatinhando, e daqui a pouco teremos novidade no YouTube, como vocês puderam ver aí na nossa history do Instagram. Isso aí, é porque a gente tá pedindo pra vocês se inscreverem, não é à toa, tá? Vamos rolar surpresas aí. Principalmente quem tá inscrito, que vai ser avisado primeiro, né não, Rafa? Isso aí. Bem, como a gente sempre gosta dos comentários do post, eu vou ler aqui o da Jéssica Godoy, na íntegra aqui, que foi um post bem bacana. Olá, pessoal, meu nome é Jéssica, estudei design na Universidade de Franca e hoje sou estudante de arquitetura. Acabei de chegar no meu 5º semestre e gostaria de agradecer muito toda a estrutura que vocês montaram para gerar esse tipo de conteúdo. Confesso que senti muita falta de um podcast da área, pois no ambiente universitário é tudo nebuloso e muitos estudantes sentem falta de tato com o mercado de trabalho, até com outros profissionais. Mesmo com os estágios, sinto mais identificada a área quando ouço podcast, por ter tanta aproximação com uma linguagem diferenciada, mais descontraída, como um estilo de vida mesmo. Esse mesmo foi por minha conta. Vocês me inspiram e me fazem enxergar por uma perspectiva diferente. Então esse e-mail é mais um agradecimento para enaltecer esse grande trabalho. Muito obrigado. Aliás, estou estudando projetos com professores para projetar UPAs, então esse é o último podcast que iluminou. Haha. Mas, enfim, é muito legal esse tipo de comentário, é isso que faz com que a gente fique empolgado para fazer mais coisas. E esse podcast também alertou pra gente temas assim que são bem aplicáveis, né, de uma forma rápida, como para algumas disciplinas ou para TCCs. Eles têm um forte engajamento, né, Adilson? Então a gente teve bastante engajamento, em especial nesse último trabalho. A gente poderia dizer na linguagem mais jovial que esse post bombou. Teve mais de 750 pessoas curtindo. Além disso, cara, o recorde de comentário teve 65 comentários e a maioria deles foi para indicação para outras pessoas. Foi formidável o que vocês fizeram, a gente agradece aí pela audiência. Para quem tá chegando agora, sejam bem-vindos e, por favor, continuem a ouvir, que a gente tá sempre com novidades e conteúdo sobre arquitetura e urbanismo, certo? Isso aí, tem muito conteúdo aí no passado, não muito distante, né? Tem 41 casts aí para trás desse, para você que tá chegando hoje, tem bastante coisa legal. Vou ler o comentário do Islam aqui, que é nosso sempre ouvinte assíduo. Olá, pessoal, achei o tema muito interessante e bem explorado. Vou favoritá-lo aqui para tornar a ouvi-lo quando fazer meu PA de hospital. Aliás, gostaria de aproveitar o gancho e sugerir como tema arquitetura prisional. Semana passada, assisti uma palestra TED sobre como a arquitetura da Síria contribuiu para o desencadeamento da guerra e, fazendo um paralelo, gostaria que vocês me ajudassem a entender como que uma arquitetura de um presídio poderia contribuir para o desencadeamento das chacinas e massacres que infelizmente estamos acostumados a ver, e de certa forma como poderia ajudar para uma possível ressocialização do detento. Antes que eu me esqueça, sou de Porto Velho, Rondônia,
e tem uma galera aqui que quer fazer um presídio como projeto de TCC. Então caprichem, confio em vocês. Bom, Elisama, obrigado. Essa questão sobre como a arquitetura pode desencadear chacinas ou coisas assim, bom, isso é um assunto mais profundo. A arquitetura em si, ela não desencadeia esse tipo de coisa, mas ela pode ajudar ou atrapalhar muito a segurança pública ou outras questões aí como os presídios, por exemplo, né? Mas nesse assunto aí que está bastante em voga aí por conta do Rio de Janeiro, né? Essa intervenção federal que aconteceu aí, então isso acaba sendo um tema importante. Bem, a gente tem um outro comentário aqui rápido, né? Mais uma reflexão da Angélica Lucas. Falou assim, né? Já dizia um sábio, o arquiteto é um dos poucos profissionais, se não o único, fadado a pensar na totalidade. Então, interessante. Não sei se essa frase é dela ou não, mas traz um pouco desse conflito que a gente passa por exercer, né? Uma atividade que é muito generalista, né? Então a gente tá falando aí da segurança pública, que tudo se conecta com o nosso habitat, né? Então, galera, vou deixar vocês aí com o cast, atrasado, mas antes tático que nunca. E voltamos daqui a 7 dias dessa vez, mas só dessa vez, hein, galera? Só pra atualizar o nosso calendário com mais um cast pra vocês. Valeu, gente! Um abraço! A quem tá ouvindo, que se não assistiu o filme, por favor assista, a gente vai estar cheio de spoiler aqui, então a partir de agora ouça por sua conta e risco, tá? A gente pode contar um pouco da história do filme, né? A história do filme é a seguinte, é sobre um escritor para um programa de TV, e aí ele namora uma garota de 17 anos, e bom, ele tem um casal de amigos, o marido do casal de amigos tem uma amante, e aí ele acaba conhecendo essa amante no dia que eles saem, e acaba se envolvendo com essa amante desse amigo. E esse filme é um pouquinho dessa confusão e um pouquinho também, um pouquinho não, eu acho que tem muito, né, da própria personalidade do Woody Allen nesse cara, que é completamente neurótico, tem vários pensamentos existencialistas que surgem ao longo do filme. Mas a gente vai debater mais sobre isso, sobre a história, né, e sobre como é que ela retrata Nova York. Maria, eu acho que vale um pouquinho do seu ponto de vista a respeito desse filme. Vale mencionar que ele recebeu alguns prêmios, foi nomeado ao Oscar. Maria, você quer começar a falar um pouquinho do filme? Sim, eu acho que Manhattan é um filme muito importante, é um filme de 79, muito importante na carreira do Woody Allen. Ele é um filme bastante literário, de uma certa forma, porque é um filme sobre um escritor. O filme começa com ele tentando achar uma introdução para aquele romance. É um romance que se passa na cidade de Nova York, e o filme vai espelhar isso. E é sobre as relações pessoais dele, como aquilo se reflete ou não no processo literário dele, de tentar escrever esse romance. E é um filme em que a cidade... As pessoas falam isso, é um pouco clichê dizer isso, mas é super verdade. A cidade de Nova York é um super personagem do filme. O filme começa com planos da cidade de Nova York, belamente fotografados pelo Gordon Willis, que é um fotógrafo incrível, que fez a fotografia de vários filmes do Woody Allen, fez a fotografia do Poderoso Chefão também, e com a Orquestra Sinfônica de Nova York tocando Gershwin. Então, ele é uma sinfonia da metrópole ali, e permeado por essas questões existencialistas que passam nos relacionamentos humanos e no processo literário desse cara, e os envolvimentos dele, tanto com a personagem da Tracy, que é a menina de 17 anos, quanto com a personagem da Mary, que é a personagem da Diane Keaton, e é o outro interesse amoroso dele, que era amante do amigo, e depois tem um relacionamento com ele. Então acho que essa é a linha básica do filme. Agora, tem uma coisa que eu li que parece que o Woody Allen não gosta muito desse filme em particular, né? Isso é muito louco, porque o Woody Allen, ele tende a não gostar dos filmes dele. Isso é clássico. Depois que ele termina a edição, ele nunca revê os filmes, ele sempre acha, à exceção de muito poucos filmes, ele sempre acha que eles ficaram péssimos, e ele sempre diz que ele faz o próximo filme porque na cabeça deles os filmes são perfeitos, e quando ele vê pronto, ele fica tão decepcionado que ele um dia tenta atingir aquela concepção mental dele. E existe uma história que eu não sei se é meio um boato, não sei qual que é a verdade disso, que ele odiou tanto esse filme que ele chegou para os executivos da produtora e pediu para, por favor, eles não lançarem o filme, e que se eles não lançassem, ele faria, sei lá, 3 filmes de graça. Caramba. Ele afirma isso numa entrevista, num documentário que eu vi. Ele fala isso. E os caras falaram pra ele, não, 2 coisas. Primeiro, a gente tem contratos, a gente tem que lançar esse filme, e depois, você é louco, esse filme é uma obra-prima. E aí eles lançaram o filme, e eu acho que o filme é uma obra-prima. Eu sou apaixonadíssima por
esse filme. É um dos meus absolutos favoritos, assim. E é um filme em que o Woody Allen conseguiu alinhar a coisa da narrativa, a linguagem estética e a linguagem cinematográfica do filme, que é espetacular, assim. Ai, concordo totalmente. Eu sou apaixonada pelo Woody Allen, assim. Não vi todos os filmes, né, mas assim, vi muitos. Sou muito curiosa, assim, a respeito da personalidade dele, antes de entrar um pouco na questão do filme em si, porque eu acho que falar dele também é fundamental, né, as obras dele são meio que uma extensão de quem ele é, né, assim, da formação dele, isso tudo. E ele é muito doido, assim, né, ele tem facetas mil, assim, os filmes meio que retratam isso, os filmes são muito diferentes entre si, né. Eu acho que há uma coerência entre eles porque é o Woody Allen, mas assim, ele é meio, sei lá, múltiplas personalidades, eu acho ele uma personalidade fantástica, assim. E acho que ele tem um jeito muito próprio de fazer filme, eu gosto da maneira, né, assim, ao meu ver, assim, totalmente amador, né, mas de uma pessoa que gosta de cinema e tal. Gosto das histórias, gosto do ritmo que ele coloca, das imagens que ele escolhe e das músicas por trás ele também. Eu gosto de tudo. E acho Manhattan também uma obra-prima, assim, dos filmes dele, acho que talvez é um dos top 3 aí, assim, talvez, sem dúvida nenhuma. E sou apaixonado por Nova York, assim, Manhattan especialmente também. Então, eu revi o filme pro cast, eu já vi o filme, sei lá, umas 3 vezes, assim, revi o filme ontem, feliz da vida, sabe? Aquela coisa que você vai, cada vez que você vê, você vai se deliciando um pouco mais, por gostar tanto da cidade também, cada vez que eu vejo, eu acho um detalhe diferente, eu acho incrível. Aquela cena inicial aí que você descreveu, né, pra quem não viu, nossa, merece ver com calma, né, porque é bonita demais aquela sequência de cenas, em preto e branco, a música é perfeita, né, como é que ela bate com as imagens, eu acho fantástico. Depois entra ele falando sobre a cidade, eu sou encantada, sou suspeitíssima. O filme me pegou mais pelos diálogos, assim, pelas frases soltas, assim, algumas coisas eram muito, muito engraçadas, assim, próprio do Woody Allen. E uma coisa que eu acho interessante, assim, mais a questão de Manhattan preto e branco, né, como se você colocasse tudo em segundo plano para que aqueles diálogos fossem a teia principal, né? Eu achei isso muito interessante e eu tive uma visão de Manhattan, não a Manhattan dos arranha-céus e tal, exceto naquele início que aparece mais uma Manhattan flat, assim, sabe? Constante. Pelo menos essa é a impressão que eu tive. Eu acho que, não sei se a escolha pelo preto e branco, mas essa escolha pelo preto e branco e de colocar essas coisas numa linha meio que homogênea deu vida pro diálogo, assim. Então, é um filme que no início não me pegou muito, aí aquela hora você lembra assim, não, eu tenho que pensar no contexto do filme e tal. Enfim, são vários polêmicos que a gente vai poder conversar aí durante a bate-papo. Mas essa é a minha primeira impressão de ver Manhattan de uma outra forma, assim, ela mais horizontal, assim, se eu puder criar uma metáfora visual, assim, uma Manhattan horizontal. Eu acho que, assim, a opção pelo preto e branco, o Woody Allen trabalha com preto e branco várias vezes na filmografia dele, tem vários outros filmes em preto e branco, mas eu acho que nesse filme ele tem uma coisa de fazer uma sinfonia da metrópole, o preto e branco, os contrastes com que ele trabalha no preto e branco, eu acho que funcionam muito bem para mostrar as paisagens da cidade, acho que talvez por isso ele tenha escolhido, e também porque de uma certa forma ele remete a uma Nova York do cinema clássico, entendeu? A uma Nova York do que a gente vê no cinema hollywoodiano dos anos 50, dos anos 40. Então, eu acho que tem essa mistura de referências. E acho que talvez por isso ele tenha escolhido o preto e branco, para casar também com a coisa da sinfônica, fazer essa coisa mesmo de uma sinfonia da cidade, de uma coisa mais, aspas, clássica do que seria uma ode à cidade de Nova York e tal, ao mesmo tempo que o filme é permeado de outras questões. Qual a diferença pro cinema, para um cara que tá fazendo cinema, entre um filme colorido e preto e branco? Assim, eu sei que tem o lance do contraste, que tem que ser bem mais destacado, mas, por exemplo, questões de profundidade ou assim, a falta de cor nele afeta em alguma coisa o espectador, assim, na teoria do cinema? Ou Maria, você saberia explicar? Sim, com certeza. São experiências diferentes, né? Porque com preto e branco você não trabalha com um realismo hoje em dia do ponto de vista, assim, estrito do que é realista, porque você vê o mundo em colorido, né? E no preto e branco já seria uma coisa que quebraria essa noção. Hoje em dia, né? Muita gente não escolhe o preto e branco porque comercialmente é muito difícil você lançar um filme em preto e branco no cinema, você vender um filme em preto e branco. As pessoas não aceitam muito bem assistir preto e branco, principalmente nos Estados
Estados Unidos, enfim, o público mais comercial não assiste esse tipo de filme, não consome, mas é mais ou menos uma opção estética, né? Quer dizer, é mais ou menos, não, é completamente uma opção estética que tem a ver com o que a sua obra pede. Às vezes você quer fazer um filme que as suas referências são o thriller de um certo tipo de cinema dos anos tal, então você usa assim. Ou então, para você é mais importante mostrar os contrastes do que os tons, e aí você faz essa opção. Mas muito menos gente faz essa opção, porque claramente, comercialmente, é muito difícil fazer. Hoje em dia é um pouco diferente. Antigamente, quando os filmes eram feitos com película, envolvia toda uma outra construção baseada em a película preto e branco, a película colorida. Hoje em dia, é muito mais fácil você fazer esses testes e você mudar, né? Tipo, eu comecei querendo fazer um filme preto e branco, resolvi fazer um filme colorido, e aí fiz vários testes diferentes. Antigamente era um pouco mais fechado esse tipo de coisa. Mas eu acho que é mais nesse sentido. A opção é mais, tem a ver com o que você quer mostrar na narrativa, assim. Que você acha, às vezes, que o preto e branco vai favorecer mais. Eu ia só dar um exemplo interessante, porque no cinema clássico tem um filme chamado Quanto Mais Quente Melhor. Não sei se vocês já viram esse filme. Some Like It Hot, do Billy Wilder. Marilyn Monroe. Isso, exatamente. E eles, na época, já estavam um pouco na contramão fazer filme preto e branco, né? Já estava bastante na contramão. As pessoas faziam os filmes em cores, as pessoas preferiam ver filmes em cores, ainda mais filmes de comédia daquele estilo. E o papo é que o Billy Wilder escolheu o preto e branco porque em cores era mais ridícula a representação do Jack Lemmon e do Tony Curtis como mulheres. Então ficava mais mal feito, digamos assim. Aparecia mais. Ou sei lá, o exagerado, que acordar, da maquiagem. O do exagero, ou da coisa. O preto e branco tem, enfim, essa outra faceta. Então eles escolheram manter em preto e branco. Tem situações que o preto e branco, nesse filme, eu achei que, como os tons de cinza às vezes se misturam, aí sou eu, tá? Eu achei que algumas cenas ficaram muito bem filmadas, assim, o contraste ficou muito bem feito. Em outras, assim, principalmente em ambiente interno, como tem muita presença de cinza, às vezes você confunde, né, o que tá no contraplano com o que tá no plano, né? E às vezes dá uma confusão de olhar. Mas isso, assim, eu acho que todo filme preto e branco sofre disso também, né? Não é só o Manhattan. Mas isso sou eu, tá, gente? Eu sou um mero mortal que tem opiniões absurdas. Enfim. Não, eu acho a fotografia desse filme absolutamente maravilhosa. Então eu nunca parei pra pensar nisso. Eu acho que os exteriores são pra ser mais fotografados de uma forma mais imponente mesmo. Porque o filme coloca isso, da cidade, como os personagens na cidade, como a grande coisa, de Manhattan como um personagem. O filme chama Manhattan, afinal, né? Chama não é à toa. Isaac Davis e a sua namorada. Então, assim, acho que os interiores são filmados de uma forma mais simplista mesmo, em comparação com o que seriam esses outros planos imponentes da cidade. Sim, sim. O preto e branco ressalta, né, as silhuetas e tal, até a capa, né, a silhueta dos dois sentados vendo de frente à ponte, né, então assim, acho que o preto e branco dá essa imponência das formas, né, das linhas e tal. Acho que faz a fotografia, ela tem mais elemento pra preencher, né? Porque imagina um filme como a gente fez um cast sobre o Encontros e Encontros em Tóquio, né? Aquela profusão de cores e elementos e tal. Fazendo uma comparação dos dois filmes, parece que Tóquio tava muito mais ali, presente, né? Manhattan, ela realmente ela tá ali, mas eu não vejo um diálogo com ela diretamente, assim, né? Você não vê um diálogo com a Manhattan? Você acha que ela não tá presente? Não, ela tá presente, assim, mas assim, eu acho que tá mais relacionado aos costumes, aquele grupo social em específico, artistas, escritores que viviam Manhattan. Né? Eu acho que tá tão presente nas linhas, nas coisas, e ele filma em tantos lugares que são locações clássicas da cidade o tempo todo. Eu acho que tá bem presente. Eu acho que logo no início, né, aquelas tentativas de começar um romance, ele tá falando o tempo todo sobre um romance que é pra ser feito em Manhattan. Ele tá meio que dando o tom do que vai ser uma narrativa em Manhattan. São duas narrativas em Manhattan. A narrativa do filme e a narrativa que dentro do filme ele tá tentando construir. Então tem esse jogo. E eu acho Manhattan super importante. E é super importante toda essa primeira sequência. Se você parar pra pensar, é uma sequência que ele até de certa forma meio que, não digo repete, mas referencia no Meia-Noite em Paris, porque Meia-Noite em Paris começa com 60 planos de Paris. Nascer do sol ao pôr do sol. Tipo, um dia em Paris. Começa a chover, mil coisas acontecem e tal. Então
ele faz esses fragmentos da cidade, com uma música que tem uma referência a Nova York, com o cara falando sobre o que é experimentar o amor, os relacionamentos na cidade, o que é viver, o que é ser aquele cara inserido naquele contexto, né? O personagem do Woody Allen é um personagem profundamente urbano de uma grande cidade. O cinema dele é muito referente a isso e o personagem que ele interpreta geralmente é esse cara, né? Então, eu acho que Manhattan é super importante no filme. Não sei se eu fui mal entendido, mas a minha questão com Manhattan é comparando lá com a questão do encontro e desencontros. No encontro e desencontros, os personagens estão descobrindo a cidade, né? A cidade, a todo momento, se apresenta algo novo. Ali já é o pano de fundo da vida deles ali, né? Eu não vejo como, nesse caso, Manhattan interfere tanto nas questões que eles estão discutindo e os seus dilemas, os dilemas das personagens, né? Manhattan não participa dos dilemas das personagens, mas ela tá presente, ela não é impossível visualizar isso em outra locação, né? É a mesma pergunta que a gente sempre faz em todo cast que a gente fala sobre cinema, que é assim, daria pra fazer Manhattan em Tóquio? Ou daria pra fazer Manhattan é engraçado, né? Mas assim, daria pra fazer Manhattan no Rio? Daria pra fazer Manhattan, sei lá, em Londres? Não dá, eu acho que assim, simplesmente não dá por conta, acho que dos personagens que vivem aquele estilo de vida ali que depende necessariamente de você morar em Nova York, pra aquilo acontecer, ou pra aquelas pessoas existirem de alguma forma, né? Eu acho que assim, sim e não, assim, eu acho que por um lado daria pra fazer, mas seria ligeiramente diferente. Em vez dos personagens estarem descobrindo a cidade, eles de certa forma são a cidade. Meio que, verdade. Principalmente o personagem principal é um personagem muito, ele e a cidade, eles meio que se interconectam de uma forma muito louca. E tanto é que quando a gente conhece o personagem primeiro pela voz dele, ele fazendo essas aberturas do livro, a última frase que ele fala é New York was his town and always will be, uma coisa assim. Nova York era a sua cidade, sempre seria. Então, tipo, uma coisa assim. E os outros personagens, eles se relacionam muito com isso. Por exemplo, a personagem da Mary, uma grande coisa que é a personagem dela é que ela não é de Nova York. Então, ela tá o tempo todo falando sobre ela não ser de Nova York. Ela faz umas piadas. Eu sou não sei onde, nós somos católicos. Lá Santa nós... Filadélfia. Super perto, mas assim, lá nós acreditamos em Deus. Aí o cara fala, como assim você é da Filadélfia acredita em Deus? O que isso quer dizer? Então, daria pra fazer no sentido de que são questões existencialistas, que são questões de relacionamento, mas seria ligeiramente diferente. Eu acho que o personagem principal, principalmente, seria consideravelmente diferente se ele fosse um carioca, por exemplo. Eu queria falar uma coisa que eu acho que talvez tenha passado despercebida, mas eu acho que foi a Lili que falou que ela gosta muito do Woody Allen porque tem questões existencialistas, de filosofia. Então, eu queria chamar a atenção para uma coisa que passa super despercebida nesse filme, para a maioria das pessoas que assistem, mas assim, o Isaac, o personagem principal, a gente primeiro ouve a voz dele e depois, quando a gente vê ele tá no Elaine's, que era um lugar super famoso da época, era um bar que todo mundo ia, sabe? Tipo, que o Sartre frequentava quando ia em Nova York com a Simone, toda a intelectualidade da época ia nesse lugar e meio que se misturava ali, de todas as artes e tal. E ele tá tendo uma conversa que literalmente é puxada de um livro do Camus. O Woody Allen, enfim, ele tem uma conexão muito forte com o existencialismo sartreano e com o absurdismo camusiano. E ele sempre cita o Camus, mesmo que às vezes indiretamente. E nessa conversa que ele tá tendo sobre uma pessoa cair na água e a água tá congelada e se você se jogaria na água pra salvar a pessoa, isso é um plot de um livro do Camus que chama A Queda. Literalmente é um livro sobre um personagem que um dia tá andando numa ponte, acho que é no Sena, e tá um frio danado, e ele ouve que alguém se jogou na água, e ele decide não salvar a pessoa, ele tem que lidar com as consequências dessa decisão. E é muito engraçado porque o Woody Allen, ele é uma sopa louca de referências, né? Você vê os filmes dele e você fica... Esse filme, por isso é que eu digo que é um filme muito literário. Eu escrevi um capítulo inteiro sobre esse filme no meu primeiro livro sobre o Woody Allen. Uma das coisas que eu fiz foi anotar todos os escritores que eram nomeados no filme. E é uma coisa enorme, é um parágrafo gigantesco. As pessoas ficam o tempo todo falando e citando escritores, ou para fazer piada, ou para fazer referência. E eu acho muito rico esse universo que ele cria. A gente pode então começar a falar dos personagens, né? A impressão que dá é que todos os filmes o Woody Allen tá presente, assim, a áurea do Woody Allen tá sempre presente em algum personagem. Talvez não tanto nas personagens femininas, mas é impressionante como em todos os filmes dele tem aquela personagem conflituosa e tudo mais. Pelo menos eu enxergo assim nos filmes dele. A Maria eu acho que pode falar melhor disso. A gente pode falar um pouco dos personagens, né? Que tem
Bom, o Isaac, que é justamente o personagem principal. A Mary, que é justamente a quem faz a Diane Keaton, que ela tá linda nesse filme, né? Que faz a amante do Yale, que é o amigo do Isaac. Tem a Meryl Hemingway, que é a Tracy, que é aquela menina de 17 anos, que ele namora e tudo mais. E a mulher do Yale, que agora eu não lembro o nome dela. Emily, eu acho. Emily, né? Isso. Outra personagem Linda, que é importante que você não citou é a Jill. A Jill é a ex-mulher dele, que é feita pela Meryl Streep. Que é outra que tá maravilhosa, né? Que tá linda, nossa. E é uma personagem super diferente na carreira do Woody Allen, porque uma crítica que se pode fazer a ele com razão é que ele tem pouquíssimos personagens negros ou gays, e ela é uma mulher lésbica, que mora com a ex-mulher dele, se descobriu lésbica e tudo isso. Isso é legal, assim, porque a Meryl Streep, assim, as filhas da Meryl Streep são iguais a Meryl Streep quando nova, né? Impressionante. Não sei se vocês têm a oportunidade de ver, são muito parecidas. São. Eu e a A Glória Mamie Pires. Gummer é bem parecida, e as duas são atrizes. Eu acho que ela tem mais filhos, mas tem duas filhas que são atrizes, né, e são bem parecidas com ela. Acho que o Isaac, como personagem principal, ele centraliza a história, mas de alguma forma ele é aquele cara da metrópole, né? Como a Maria falou, né? Ele é reflexo da Nova York que a gente tá vendo no filme, né? Ele é neurótico, né? Assim, imagina ele nos tempos de hoje, ele estaria o tempo todo mandando mensagem de WhatsApp pra mulher dele. Você vai escrever o livro? Você vai escrever o livro? Então, toda vez que ele encontra com a ex-mulher dele, ele fala do livro e fala dela ter escolhido a companheira, né? Preterido ele a companheira. Então, assim, e ele insiste naquilo, né? E repete várias e várias vezes. Não, então um lance muito louco da ex-mulher dele fala assim: você tentou atropelar minha namorada e tal. Ela falou, não tentei atropelar ela, eu só acelerei quando ela passou, sabe? Eu acho muito louco eles conversarem de boa sobre isso, sabe? Eu acho que, assim, claramente ele é um cara muito imaturo, né? Apesar de intelectualmente muito capaz. É um cara que quer ser escritor, isso é muito comum nos filmes do Woody Allen, essa coisa do personagem escritor. Inclusive, o segundo livro que eu escrevi é só sobre os personagens escritores nos filmes do Woody Allen. E é um cara que tá tentando conseguir esse projeto, que é considerado um dos maiores projetos que um artista pode ter, que é terminar um romance. A ideia do romance como aquele produto da alta cultura, uma coisa incrível, perfeita e tal. Enquanto isso, a corda puxa para diferentes lados para ele. Quer dizer, ele tem o trabalho dele comercial, que dá certo, mas ele quer, na verdade, escrever o romance. Se eu não me engano, eu já vi esse filme 30 vezes, mas literalmente 30 vezes, não é um... Sim, sim, volta eu acredito. Ele se demite num surto. E aí, depois ele descobre que ele vai ter que parar de morar no lugar onde ele morava. Então, Ele se arrepende na cena seguinte, é muito engraçado. Exato. É isso que eu digo. Ele tá o tempo todo lutando com essas coisas diferentes. Entre a coisa de se vender, de pensar na vida de uma forma comercial e prática, e entre essa coisa do romance, entre admitir que ele realmente gosta de uma menina de 17 anos e encontrar uma mulher que ele acha que é mais age appropriate, né? Que é a Mary. Tanto é que ele termina com a Tracy dizendo isso, que é a mulher mais ou menos da idade dele. Então ele tá sempre vivendo essas coisas. Eu acho que claramente ele é um cara bastante imaturo, fica muito claro no jeito que ele lida com a ex-mulher, que por sinal escreveu um livro, não é um romance, é um memoir, né? É um livro de memórias, meio autoajuda ao mesmo tempo, e ele se sente super mal, parte porque expõe o casamento, mas parte também porque a mulher é bem sucedida, ela tá ótima sem ele, ela tá escrevendo e o livro tá na livraria, ele não consegue terminar o dele. E é interessante porque quase todos os personagens desse filme têm um projeto literário. Eu digo literário de escrita, né? Não necessariamente literatura no sentido de ficção. A Mary, ela escreve, né? Ficção, ela escreve umas novelizações. E o Yale, ele tem um livro, né? Que ele tá tentando escrever um livro sobre o Eugene O'Neill, né? E ele nunca se entrega totalmente ao livro, ele fica mais dizendo que vai escrever e que não vai. É interessante que nessa conjunção de personagens, assim, a maioria deles seja, a exceção talvez da Jill, da Emily e da menina bem novinha, os outros são, a Mary, o Yale e eles são muito imaturos, né? E a Mary tem uma necessidade o tempo todo de se comparar, meio que viver numa coisa com os homens com quem ela tem relação, tentando descobrir quem ela é, meio baseado nesses caras, entendeu? Que é uma coisa meio escrita. Ela tem um tutor que foi um cara da faculdade, que é uma das cenas mais engraçadas do filme, quando a gente descobre quem ele é, né? Que é aquele ator Wallace Shawn, né? Que ele não é o estereótipo, né, do professor bem-sucedido, aquele que conquista a aluna, né?
Exato. Ela diz que ele tinha um sex appeal, ela vive falando dele. Então, assim, ela tem isso, né? Ela é uma personagem que tá meio ali buscando quem ela é, mas em relação com homens com quem ela se relaciona. E relacionamentos esquisitos. E nesse sentido, eu acho interessante pensar como a Tracy é muito mais madura no sentido dela chegar e dizer: a gente tem um bom relacionamento, por que você não admite que você gosta de mim? Acho muito bonita a cena em que ela dá uma gaita pro Isaac, porque ele vira e fala: mas eu não sei tocar gaita. Ela fala uma coisa assim: eu tô tentando abrir esse lado em você porque você disse que se interessa. Então, mesmo com 17 anos, ela é alguém que quer mostrar coisas diferentes pra ele. Ela é alguém que quer falar pra eles crescer, entendeu? E isso eu acho muito legal. Não, mas pegando esse gancho, né, é o timbre da voz dela, né, que no início soa como uma infantilidade, assim, depois ganha tom de serenidade, né, naquela última conversa que ela tem com ele, né, assim, monotônico, assim, do jeito que ela fala, né, quando eles estão no bar lá, conversando, ele tá falando: podia ser minha filha, aí a vozinha dela, que ela fica irritada com o cheiro do cigarro, né, e isso se transforma numa serenidade. Ela é honesta, né, na verdade ela sabe o que ela quer, diferentemente dos outros, ela sabe o que ela quer, apesar da idade, ela queria ele, né, ela sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer fazer, e ela é extremamente honesta com isso, né, os diálogos deles eu acho que são os melhores, assim, dos dois. É impressionante, ela, né, assim, se você for olhar talvez em números de cena e tal, ou seja, das personagens que parecem menos, talvez, eu não sei, assim, apesar de parecer muito, né, mas comparando com outros, com a própria Mary, o Yale, que tá sempre ali rodeando o Isaac, né, ela entra em momentos, assim, definidores, né, além dela ser linda, né, assim, então é uma imagem também boa de ver, assim, né, ela prende a nossa atenção, entra com essa voz realmente quebrando totalmente aquele clima daquele grupo de pessoas mais velhas e totalmente desorientadas, né, assim, muito mais perdidas. Ela tem uma coisa que eu adoro, que eu acho que ela não sente que ela tem que provar nada pra ninguém. Diferentemente da Mary com o Yale, com ele, que tem sempre uma relação de competição, até inclusive quando eles se conhecem, eles ficam tipo assim: você gostou de tal arte, você gostou daquilo, você não gostou daquilo. Ela é um pouco mais relaxada, ela até brinca com algumas coisas. Ele fala pra ela do filme da Lana Turner, aí ela fala assim: Lana Turner é a ruiva? Aí ela fala: a ruiva é a Rita Hayworth. Ela fala: eu tô brincando, você acha que eu não sei de nada que aconteceu antes do Paul McCartney? Eu não sei, mas eu fico o tempo inteiro retomando um pouco o que o Rafael falou lá no início, um pouco sobre essa questão da participação ou não de Manhattan, né, dentro desse contexto. Quer dizer, a participação tá lá, né, assim, é como participa, né. Eu acho que participa muito, assim, talvez de uma forma mais sutil ou menos explícita, assim, nas questões das paisagens, dos grandes planos e tal, apesar deles estarem lá, eles estão sempre associados aos diálogos e aos eventos, né, que estão acontecendo. Quando Nova York está assim completamente sozinha, é no início, no final e naquela cena da ponte. Fora isso, ela está sempre, você tem Manhattan, mas você tem os conflitos, você tem os personagens, você tem várias ações acontecendo, né? Quando está só a cidade, são poucos os momentos, comparando um pouco com o que o Rafael falou sobre o encontros e desencontros, assim, que você tem planos que é basicamente só a cidade durante o filme, assim, e tal. É uma interação com a cidade do personagem, com a cidade sozinho. Manhattan não, é a cidade fazendo parte da vida das pessoas e daqueles conflitos. E ao mesmo tempo também, eu acho que as personagens, não sei como é que fala, trazem muito da cidade também. Eu acho que o Woody Allen faz isso direto em outros filmes também, né, que ele trabalha na cidade e tal, em Nova York, onde ele tá em Nova York e tal. Pô, os conflitos deles, assim, né, é aquela coisa do judeu que veio, né, o imigrante que chega, é uma cidade que é extremamente moderna, mas ao mesmo tempo tem história, né, e aquilo que ele valoriza na cidade é justamente aquilo que é mais clássico, que é mais permanente na cidade. Ao mesmo tempo ele vive esse conflito, né, de querer que as coisas continuem como estão, mas as novidades vão aparecendo e ele não consegue se adaptar a isso, né? A Mary, essa coisa de ser da Filadélfia, de ser estrangeira, não sabe quem que ela é, uma hora ela quer outra coisa, fica querendo provar tudo pra todo mundo. Ela não é nova-iorquina, assim, né? Então eu acho que isso fica claro também, como é que um outsider pode se sentir na cidade também, sabe? Tentando se encaixar naquele universo, que é um universo riquíssimo, né? A própria questão das profissões deles, assim, né, do papel de cada um e dos programas que eles fazem, os dilemas dele no trabalho. Você tem a força da televisão, do lado mais comercial, empresarial, ao mesmo tempo você tem a cidade extremamente cultural, artística, cabeção, né, o lado comercial, o lado cabeção, e ele dividido entre isso é a cidade, né, isso é o que Manhattan oferece. Se você quiser ir pra lá e ter uma experiência completamente quase Disney, você consegue. Você pode fazer uma Nova York mais leve, mais comercial mesmo, né, assim, com um intuito mais
mais de consumir, e você pode fazer uma outra Manhattan, uma outra cidade, assim, consumindo basicamente cultura, informação e tal. Então, acho que os personagens, eles são, de certa forma, a própria cidade, sabe, assim, nuances da cidade, isso que eu gosto muito nesse filme. E a Tracy, ela é o futuro, se ela, aquilo que é fresco, ela é a Nova York jovem, moderna, né, assim, desapegada, né, assim, desapegada de preconceitos, né, vem quebrando aí paradigmas, então acho que ela traz esse frescor também que a cidade oferece todo dia, né, assim, e ele nesses dilemas dele entre o permanente, o clássico, e acho que ele retrata isso na forma como ele filma a cidade. Não é uma Nova York típica, que você vê ela agitada, aquela coisa, né, assim, colorida e agitada, intensa. Não, ele foca naquilo que é mais permanente, mais etéreo da cidade, mais romântico. O filme é romântico, né? É uma visão romanceada da cidade. Não é uma cidade nua e crua, não é essa a intenção, é a Nova York dele, né? Assim, ela já tá ali romanceada, né? Eu acho que o filme tem uma visão bem romântica de Nova York, sim. Eu acho que é interessante notar essa forma como os personagens estão sempre encaixados, inseridos na cidade, como que a grande parte, a maioria das situações importantes, das viradas e das situações importantes da narrativa acontecem em espaços muito reconhecíveis da cidade. Então, por exemplo, você tem toda uma importância do Central Park, que é onde a Mary e ele meio que começam a se apaixonar quando eles entram no planetário, que é super interessante, que eles vão andando pelo universo e eles estão falando da visão deles de amor, enquanto eles estão andando dentro do universo, lá dentro do planetário. Depois vai ter várias cenas românticas, tem aquela cena dele com a Tracy andando de charrete lá, aquela coisa que é bem clássica da coisa romântica do Central Park. Quando ele conhece a Mary dentro do museu, naquele ponto é o Whitney. Não sei se é o Whitney ou o Guggenheim. Não, eu acho que é o MoMA. O MoMA é o jardim onde ele reencontra ela. Eu tô falando quando eles estão vendo aquelas... Eles estão passeando e estão vendo as imagens. Dentro de um museu, vendo as imagens. E aí eles têm toda aquela discussão porque a Mary não concorda com ele em relação às obras de arte que eles estão vendo. E ela fica falando umas coisas meio pseudo-intelectuais, que aquilo tem uma energia, uma negatividade, uma energia negativa maravilhosa, não sei o que. Ele fica assim, que isso que ela fala? E então isso acontece dentro do museu, depois vai aparecer o outro museu, aparece acho que o Whitney, o Guggenheim e o MoMA. E depois eles meio que se apaixonam ali sentados na ponte do Brooklyn, num banco que não existe. Se você for lá em Nova York tentar procurar aquele banco, naquele ângulo, a produção botou aquele banco. Eu cometi a besteira de tentar achar aquele banco. Aquele banco não existe, eu digo pra vocês. Mas assim... Mas dá pra ter aquele ângulo, isso é que importa, né? Foi um plano super difícil, porque ele queria que o dia estivesse nascendo e as luzes fossem desligadas. Então teve toda uma coisa na prefeitura, sei lá o que, pra fazer aquilo daquela forma e tal, ficou perfeito. Então a cidade tá sempre muito envolvida na trama e presente dessa forma, sabe? Começa no Elaine's, que é esse lugar que era super, enfim, famoso nessa época e tal. Então, eu acho que isso é um elemento importante, o jeito que ele sempre encaixa essas coisas. Ele mistura esses lugares, que são lugares clássicos, porém são clássicos pro nova-iorquino. Tem o clássico, é aquele mundial, ou seja, você bate o olho, você sabe que é Nova York, você sabe que é Manhattan especificamente, né? Vários desses planos, Central Park, os prédios, as pontes, né? As rodovias chegando em Nova York, aqueles planos nos carros andando, eu acho fantásticos, né? Com aquele diálogo de fundo e tal. E tem também as várias outras cenas que são lugares que, se você não conhece, ou não mora, ou já não foi, ou não está acostumado, são secundários, mas que na verdade eu acho que ele também está ali retratando demais o dia a dia de quem mora lá, né, de quem conhece. E isso também eu acho que ele intercala essas coisas. Nesse filme é muito forte, mas existem outros filmes que têm uma relação com essa arquitetura de Nova York também, dentro da obra do Jay, que é uma obra muito extensa. E tem um filme que eu não sei se vocês assistiram, mas chama Hannah e Suas Irmãs. Sim. Hannah e Suas Irmãs, que se eu não me engano é um filme de 86, tem um personagem que é um arquiteto. O cara se chama David e é feito pelo Sam Waterston, que é um dos atores favoritos do Woody Allen. Ele é apaixonado pela arquitetura de Nova York. E aí ele leva duas personagens do filme para fazer um tour pela arquitetura de Nova York, pelos prédios que eles mais gostam. Até tem um site que analisa isso, é muito engraçado, porque tem um site que analisa e diz exatamente que prédios são esses.
que aparece, assim, planos de prédios e de locações desse mini tour arquitetônico que ele tá fazendo com essas duas personagens, que é a personagem da Carrie Fisher, April, e a personagem da Annie Witch, que chama Holly. Elas estão meio que disputando esse cara. E aí, ele diz que ele fez o projeto de um dos prédios. E aí, alguém comenta no site, eu fui ver isso, eu nunca... Imagina, eu não sou arquiteta. E aí, alguém comenta... David estava mentindo. Esse prédio é um prédio projetado nos anos 40. Ele não pode ter feito esse prédio. E aí é engraçado porque você não sabe se... Porque facilmente o Woody Allen poderia ter escolhido um prédio mais moderno pra representar como alguma coisa que o David tivesse feito. Mas aí é engraçado. Será que o Woody Allen quis fazer? Porque o David é um cara meio esquisito. Ele tem uns defeitos, assim. Ele tem uma mulher. Ele parece meio mentiroso às vezes. E eu fico me questionando se isso é parte de uma camada que ele queria dar ao personagem, o fato dele mentir sobre um prédio feito nos anos 40, dizendo que foi ele que fez, entendeu? O que eu queria dizer com isso é que a arquitetura de Nova York é importante em vários dos filmes dele, não só em Manhattan. Tem um lance dos personagens que eu queria voltar um pouquinho. Tem um lance de que, realmente, assim, eu não tinha enxergado isso, mas os personagens são tão com discussões existenciais sobre a vida e tudo mais, só que todo mundo fica correndo atrás do próprio rabo. E aí, a única que é mais tranquila em relação a ela mesma é a Tracy, né? Que é a mais nova de todas. Enquanto o Woody Allen tá lá com os problemas com a ex-mulher, a Mary não sabe o que é da vida, o Yale tem uma mulher, só que acaba escolhendo a amante. O Yale quer tudo, né? O Yale quer tudo, impressionante. E o que eu fiquei mais chocado do meio pro final do filme, que é a mulher dele, a Emily, a mulher do Yale, sabe que ele trai ela, assim, pra ela tudo bem, assim, sabe? E assim, é legal quando... Você percebe que o Isaac, quando tá ouvindo a Emily falando, eu sei que ele me trai e tal, e, tipo assim, meio que culpa o Isaac pela traição, assim, do Yale, como se ele fosse culpado, assim. E no final das contas, assim, todo mundo meio que passa a perna, até sem querer, no Isaac, menos a Tracy. A única que é honesta com ele, 100% honesta, vai ser sempre a Tracy. E aí, nesse ponto, eu acho interessante falar do final do filme, que eu sou absolutamente apaixonado pelo final desse filme. Spoiler, pra quem não viu, eu vou falar o final do filme. É um dos finais que eu mais adoro na história do cinema, porque eu acho muito lindo esse final. Mas ele tem uma coisa que eu acho também interessante, do ponto de vista feminista até, e algumas pessoas acham o Woody Allen machista, como autor, eu não acho, que ele tá fazendo, enfim, falando sobre o livro e falando no gravador sobre as coisas que ele mais ama na vida, e aí ele chega ao rosto da Tracy e ele decide que ele precisa reconquistar ela. Que é uma coisa clássica que protagonista de filme, principalmente de comédia romântica, faz, que é tentar reconquistar a garota no último momento, e tem aquela cena clássica do cinema de corrida pela cidade, que de novo incorpora todas essas paisagens da cidade. Ele sai correndo, ele tenta usar o telefone, não consegue, ele vai correndo. Tenta pedir o táxi não para, né? E eu amo porque ele chega lá e ela não vai largar a vida dela pra ele, porque ele decidiu do nada, na hora que ela tá indo pro aeroporto. Que é engraçado porque em Annie Hall já tinha acontecido isso. Em Annie Hall, que é o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, esse título horrível em português, ele decide lá pelas tantas que ele quer conquistar a Annie Hall de novo, e ela foi morar em Los Angeles, que é uma cidade que ele abomina, que é um pouco autobiográfico no sentido que o Woody Allen odeia Los Angeles. E aí ele vai pra lá, ele pega um avião sem avisar ela, e ela vira e ele fala assim, por que você quer ficar aqui se eu odeio aqui? Ela, não, você odeia aqui. Eu tô feliz, eu adoro aqui, não sei o que, ela não vou voltar com você. Então é muito legal como essas personagens são construídas com uma autonomia e com uma... que elas não vão fazer igual a heroína clássica da comédia romântica, largar tudo, jogar tudo pro alto, porque esse homem me quer de novo, ou porque esse homem resolveu. Ela vira e fala, eu vou pra Londres, eu vou viver a minha vida, entendeu? E no final, apesar dela dar aquela... parece que talvez eles possam voltar, e ela fala a frase clássica, que ele dá aquele meio sorriso, ela fala, you gotta have faith in people. Mas, ao mesmo tempo, a minha leitura do filme é que, imagina, ela é uma menina de 18 anos, 6 meses, dificilmente esse relacionamento vai voltar, entendeu? E ele sabe. E ele sabe disso. Então tem esse final agridoce, e eu acho muito bacana, porque a personagem ganha uma força que ela não tinha, de dizer delicadamente, cara, é a minha vida, sabe? Você não quis, e é isso.
Ela fala assim, nem todos se corrompem. Ela primeiro fala assim, por que você não me falou isso semana passada, né? Pra mim, a última parte é o que me pegou do filme. O filme é pra poucos. É pra iniciados em Woody Allen, é pra quem tem um pouco mais de paciência pra ouvir os diálogos ancestralistas do Woody Allen e tudo mais. E aí o finalzinho, assim, me pegou. Primeiro porque eu não sabia que o filme ia terminar ali. Segundo porque, quando ela disse isso, e ele não chega a ser uma quebra da quarta parede, que a gente fala, é isso? Quando a gente olha pra câmera? Sim. Não tem aquela quebra de quarta parede, mas parece que ele tá olhando pra câmera, tipo assim, beleza, não me pego, Sim, tipo, é um pouquinho. Um pouquinho, né? Tem uma coisa ali com o espectador. Tem. Quando ela fala isso, ele meio que... Fazer o quê, né? E é uma semblante de alívio pra ele, né? Porque ao mesmo tempo que ela dá uma esperança pra ele, de alguma forma, ele também sabe que ele tem essa neurose, porque no final das contas, todo mundo ali meio que puxou o tapete dele, de alguma forma. Mesmo que indiretamente ou sem querer. E ela, a única pessoa que tava ali, fala isso pra ele, olha, apesar de tudo, tenha fé nas pessoas, sabe? Nem todas as pessoas são ruins, assim. Acho que é aquela coisa também da assim, as pessoas mudam, a cidade muda, as coisas se transformam. Não adianta você também querer que tudo permaneça como está, assim, né? A mudança é inevitável, né? Tem também um pouco isso, assim, né? Aquela coisa, tá certo, é um fato, né? Assim, ele por um momento, assim, de novo, ele quis se agarrar a uma coisa permanente pra ele, né? Tentar voltar atrás no tempo, literalmente, ali tentando reconquistá-lo e tal, e uma situação, né, em que ele estava e não dá, já não é mais a mesma coisa. Acho que tem essa coisa da passagem do tempo mesmo. Ela já tem essa maturidade desde o início, porque eu não sei se vocês se lembram, mas tem um momento que eles estão tendo uma discussão sobre relacionamentos e ele fala, eu acho que as pessoas deviam se casar, se juntar pra sempre como os pombos e os católicos. E ela fala, não, eu discordo, eu acho que as pessoas não necessariamente têm que ter um grande romance na vida, mas uma série de romances importantes de durações variadas. Ela fala isso pra ele. Então ela já não tem essa mesma expectativa de amor romântico que ele tem. Ela tem uma expectativa completamente diferente. E talvez mais realista do que é o amor, entendeu? Enquanto ele acha que ela é romântica, né? Que é uma visão romântica e inocente da vida. Não necessariamente, né? Assim, ela vai estar muito mais adaptável, né? A essa realidade, a esse tempo novo, a essas cidades novas do que ele, né? No fundo, ele tem uma série de inseguranças que ele não quer admitir que transparecem, sabe? Ele fica o tempo todo falando da diferença de idade, ele fala, porque quando você tiver 30 anos, eu vou ter, ela faz a conta rápido e fala pra ele, sabe? Tipo, e qual é o problema, sabe? Que você vai ter tal idade. Tá o tempo todo dizendo, olha, não se apega a mim, olha, não sei o que ela... Sabe? Tipo, ele tá o tempo todo duvidando desse relacionamento porque ele é inseguro e também porque, imagina, ele tem 42 anos, ela tem 17. É difícil mesmo, é uma coisa complicada. E ele é legal, ele é um cara legal também. Eu acho que em parte ele fala também, não é só por egoísmo ou por insegurança, não. Eu acho que em parte ele fala porque é mesmo. Eu acho que ele também é honesto com ela. Definitivamente ele é honesto com ela também. Eu não sei se eu definiria ele muito como um cara legal. Eu acho ele muito imaturo, eu acho muito complicada aquela situação dele ter tentado atropelar a amante da ex-mulher, entendeu? A gente não tem certeza, vai ver, foi só uma impressão da menina. Não, com certeza ele fez aquilo. Porque tem vários momentos que ele fala assim, o que Freud diria? Freud diria que eu quis atropelar ela, era por isso que ele era um gênio. Ele fala isso. Ele justifica a própria maçã. Eu acho que ele é um cara intelectualmente capaz, interessante, que tem muitas referências de arte, mas eu acho que ele é um cara profundamente imaturo e autocentrado. E eu acho que isso, de certa forma, representa meio que o homem na sociedade machista e como ele se coloca com relação à vida. Um homem branco de classe média, alta, de Nova York, sabe? Que não se desconstrói nas suas relações. Mas eu acho que ele pode estar diante de um momento de virada na vida dele, no final desse filme, entendeu? Porque no fundo você concorda que ele é bom. Você concorda que ele é bom, no fundo. Tem potencial pra melhorar. Uma característica dos filmes do Woody Allen são os diálogos, né? O filme basicamente são os diálogos sobre o que tá acontecendo no cotidiano dos personagens. O interessante é que esses diálogos, poucas vezes os diálogos acontecem nos apartamentos, né? Eles acontecem mais do lado de fora. Não, eu acho até que tem bastante cenas, assim, nos apartamentos, mas eu acho que ele também retrata os apartamentos como eles são, né? Porque realmente, assim, a não ser que você seja milionário, né? Assim, morar em Manhattan é extremamente caro. Então, também os apartamentos são apartamentos, mesmo eles
sendo, digamos aí, esse grupo é um grupo privilegiado, né, assim, porque eles são intelectualizados, mas não são milionários, eles precisam trabalhar, né, assim, não é aquela high society nova-iorquina, né, eles são intelectuais ali, se influem bem dentro de um determinado ambiente e categoria econômica, mas é classe média alta, né, então os apartamentos são apartamentos pequenos, né, e é mesmo, né, lá, assim, é tudo muito pequeno, às vezes você não tem vista pro parque ali, ninguém tem, se você der muita sorte, você vai ter vista pra rua, né, mas assim, você tem aquela coisa das janelas internas, dos quarteirões, então você quase não vê, você tá dentro do apartamento, você não tem noção do que tem do lado de fora, os apartamentos mega compartimentados, né, porque são apartamentos clássicos, você morar num loft todo lindo, esse loft nova-iorquino que a gente adora projetar e projetar de fato e projetar na nossa cabeça, pô, só pra quem pode muito, né, não é utopia, mas não é pra eles também não, utopia né, assim, pra não gente, é aquele... né, vai. Pra gente, então, é só realmente na prancheta, né, no computador e tal, mas eu acho legal porque você vê os apartamentos, né, pelo menos 4 apartamentos, os 2 dele, o da Mary e o do Yale, eles sendo retratados, são todos muito parecidos, assim, né, pequenos e compartimentados, a não ser aquele primeiro dele, que era um duplex, né, e aquela coisa, só pegava a escada e o fato dele ser duplex ali, e muitos livros, né, mas você via que era um apartamento diferenciado, porque ele era um cara que trabalhava pra TV, na hora que ele, ou seja, ele tem que abrir mão daquilo, então se mostra também essa questão econômica, eu acho, esse imobiliário de Nova York, muito bem, e são apartamentos pequenininhos e aí os conflitos ali dentro ficam confinados, aquela cena do barulho lá do vizinho, eu acho fantástico também, que ele vira, gente, vamos pra rua, é mais silencioso lá fora. Porque ele não aguenta, vai ficar água marrom, né, o barulho do vizinho. Olha, vamos pro lado de fora para poder pensar, porque é mais silencioso do lado de fora. De tão ruim que é o apartamento, né? Então, assim, o melhor está do lado de fora. O tempo todo também tem essa coisa dos espaços livres e tal, serem espaços melhores do que os espaços internos, no caso deles, né, daquele grupo lá. Eu queria só falar sobre os diálogos. Eu acho, assim, o cinema do Woody Allen é um cinema extremamente verbal, é um cinema muito vococêntrico, é um cinema muito ligado na palavra. Caramba, eu não conheço essa palavra. É um cinema ligado na palavra de outras maneiras também. Eu até falo que é interessante se você fizer 2 exercícios com o cinema dele para ver quão verbal o cinema é. Um cinema muito verborrágico até. Um é, se você assiste um filme do Woody Allen e você fala inglês, você percebe que a legenda é um resumo grosseiro das coisas que estão sendo ditas. Porque se nós fôssemos legendar tudo que é falado, na velocidade que é falado, e a quantidade de coisas que ele fala de uma maneira tão veloz, a gente teria que ter uma legenda que cobrisse inteiramente a tela, o que seria uma coisa louca. Então é sempre um resumo. Eu digo que se você não sabe inglês, você perde muito dos filmes do Woody Allen. E outra coisa que é, se você pega um cinema clássico, você pode às vezes tirar o som do filme e ver só as imagens e você ainda vai ter uma ideia mais ou menos básica da trama. Essa é uma trama que acontece isso. Se você tira o som do filme do Woody Allen, você não entende nada que tá acontecendo. Você fica completamente perdido. Ele tá com quem? Ele tá namorando aquela ou aquela, né? Sempre então, os diálogos são muito importantes. E as referências que surgem desses diálogos, eu sou apaixonada pelos diálogos do Woody Allen. Eu acho que eles têm um tempo de comédia, falam de dramas existenciais, pode ser outra coisa, mas quando é comédia, acho que eles têm um tempo super bem amarradinho, assim. Eu adoro o estilo de humor dele, que é um humor cheio de referências, de arte, de cultura, de milhões de coisas. E de autodepreciação também. Depreciação. E eu gosto dessa coisa, talvez porque eu seja esse tipo de pessoa que fala muito. E isso tem uma filiação no cinema europeu. É preciso lembrar que o Woody Allen é muito influenciado por um certo tipo de cinema europeu que é muito falado. São os filmes do Truffaut, os filmes do Antonioni, os filmes do Resnais, que são filmes muito falados. São filmes em que, literalmente, os personagens, às vezes, ficam 10 minutos de filme andando e falando um com o outro sobre a vida, sobre coisas. Os filmes do Bergman também, vários dos filmes do Bergman são muito falados. Então, essa filiação dele com o cinema europeu, eu acho que também explica um pouco esse lado tão verborrágico dele. O Woody Allen é um cara que escreve, e o Woody Allen não só roteiros, mas ele escreve crônicas, ele tá muito ligado à linguagem também escrita ali, e essa coisa da palavra, e ele é um cara que começou como stand-up comedy, né? Uma das coisas que ele começou fazendo, escrevendo comédia para jornal, para vários lugares, e fazendo apresentação de stand-up. Aparece em Annie Hall. Em Annie Hall ele faz um cara que faz stand-up comedy, e em Annie Hall ele faz alguns dos números, algumas das routines que ele mesmo fazia. Mas ele falou da música, eu não queria deixar passar. Eu acho
que o Woody Allen faz uma coisa extremamente sofisticada nesse filme com a música, que é pouco falado no cinema. Bom, ele usa a Sinfônica de Nova York tocando Gershwin, tocando standards da música americana, mas em algumas ocasiões ele coloca músicas cujas letras das canções o público em geral sabe, é que nem se a gente ouvir, por exemplo, só a música de Garota de Ipanema. A gente, na nossa cabeça, vai cantar a música porque é uma coisa que tá no nosso DNA, né? Então é um pouco isso. Então, naquela cena, por exemplo, da ponte do Brooklyn, tá tocando Someone to Watch Over Me. E a música se conecta com o que tá acontecendo na cena. E no final, quando ele vai atrás da Tracy, toca She's Not For Me, que também se conecta com o que vai acontecer ali. Então é um uso tão sofisticado, porque a letra tá presente, mas de uma forma fantasmática, assim. Ela tá presente sem estar presente. E eu acho isso genial. Porque a música não tá cantada, né? Ela só tá orquestrada, não é isso? Tá cantada. Ela tá orquestrada e você completa na sua cabeça. E aí, quando você completa na sua cabeça, você vê que tem tudo a ver com aquela cena. Aquela letra que não tá presente ali, tá só na tua cabeça, tá falando da cena que você tá vendo. Isso é genial. O Woody Allen é muito sofisticado. E ele é sofisticado de uma maneira interessante, porque ele não é um cara como Bergman que você olha e fala, nossa, como isso é sofisticado, eu vejo que tem referências. Ele é um cara que faz uma narrativa fluida, meio que sem esforço, que você olha, que você quase não vê o quão sofisticado é. E aí você vê de novo, por isso é muito bom rever, e ou você para pra pensar e você fala, caraca, olha o que ele fez. Funciona em mais de um nível, entendeu? Eu tô me sentindo uma melhor pessoa aqui só por gostar tanto de Woody Allen. Acho que eu sou bem legal mesmo. Eu acho que a gente podia ressaltar aqui os pontos de Nova York que aparecem e que conseguem enfatizar mais a respeito do roteiro do filme. Além da ponte, a gente tem o MoMA, a gente tem o Planetário, o Central Park, então... Que eu acho que aquela cena ali é um chroma key, não é não? Eles passeando na charrete. Que o preto e branco... que eu acho, Porque ela fica meio estranha, né? Ela fica meio estranha, eu também achei ela... Você sabe mal filmado? Engraçado que nessa coisa homogênea da filmagem, essa cena especial da charrete me chamou a atenção por alguma coisa diferente. Eu também, assim, Rafael. Eu também tive a mesma sensação. Mas eu falei, não é possível. Deve ser porque ele pôs a câmera no próprio carrinho, ela balança, ela fica meio estranha, assim, mas o fundo é estranho, né? O fundo parece meio fake, eu concordo. Eu juro que eu achei exatamente a mesma coisa. É porque a perspectiva tá esquisita, né? Que vocês estão falando, é isso? O fundo parece fake. Sei lá. Parece fake. Não fica nem tão bonito, entendeu? Parece até, né, assim, não é aquela perspectiva mais lindona, assim. Parece que ele quer ridicularizar um pouco a cena, entendeu? Me dá um pouco essa... Pode ser isso também, né? Já que tem todas essas camadas aí, né? Uma coisa até que ele brinca, né? Pô, a última vez que eu dei volta, isso aqui foi na minha formatura, né? Não, e é meio ridículo mesmo, assim, né? Eu não tive coragem. Olha que eu sou romântica. E eu não quis ir. Ah, não, gente, nem tanto, peraí. Essa cena eu acho que eles estão muito iluminados, os dois personagens, e o resto tá muito escuro. Mas o lance, assim, é que se a gente perceber, se a gente falar de paisagem de cidade agora, acho que o início do filme consegue retratar muito bem essa... Olha, vamos filmar sobre essa cidade aqui que a gente tá falando, né? E aí ele mistura as imagens corriqueiras de Nova York com o que ele tá falando sobre a cidade. Mas vocês acham que o filme ele fala sobre a cidade? Essa eu vou voltar na polêmica. Sobre eu acho que sim. Eu acho que ele fala sobre o espírito, sabe, do lugar. Eu acho que ele fala do nova-iorquino. Mas eu não vejo esse filme sendo feito em outro lugar, absolutamente, assim, sabe? Ele fala de identidade, eu acho. Pra mim, quando ele começa narrando, né, aquele romance que ele começa a querer fazer, mostra várias imagens do cotidiano da cidade. Então ele mostra, por exemplo, os caras trabalhando no meio da rua, mostra o ferry boat saindo do pier. Ele deixa uma espécie de amplo espectro da cidade. Olha, a cidade tem isso, tem isso, tem isso. E a sensação que você tem, assim, eu fiquei pensando, poxa, esse filme é de 1979, né? Será que esse filme tá datado e tal? Cara, em nenhum momento eu senti que o filme é datado. Em nenhum momento. Mesmo você mostrando alguns carros antigos e tal, que te localizam no tempo, cara, em nenhum momento, assim, o filme tem essa impressão de ser datado. Dessa questão de ser datado ou não, que a maioria dos filmes que se passam em Manhattan, sempre você tem uma vista aérea que, de alguma maneira, tá passando pela Estátua da Liberdade ou pelas torres, os filmes que antecederam a queda delas, né? Quase que impossível um filme não mostrar as torres, qualquer filme que se passe em Nova York. E esse filme especial me chamou a atenção isso. Tanto é que eu entrei e falei, será que as torres não estavam construídas em 79, não?
funcionam, elas já estavam e tal. Eu queria só dizer que eu acho que a gente tá confundindo duas coisas quando a gente usa a palavra datado. Uma coisa é localizar um filme no tempo. E aí, qualquer filme que é feito, a menos que seja feito dentro de uma locação só, no interior, em que você não vê muito nenhum objeto de cena, ou é um filme sobre o futuro, ou é um filme sobre alguma coisa. Fora isso, qualquer filme você vai conseguir localizar ele no tempo que ele foi filmado. De alguma forma, se você tiver um mínimo conhecimento de história ou qualquer coisa assim, você vai conseguir localizar. Porém, isso não torna o filme datado. O que torna o filme datado é as questões que ele apresenta não serem mais relevantes quando você vê, sabe? Existem vários filmes que ou ficaram muito datados, porque eles diziam respeito muito estritamente a questões que só eram relevantes numa dada época, ou eles envelheceram mal porque o discurso deles se tornou um discurso que hoje em dia não tem cabimento. Como os filmes do Woody Allen são filmes existencialistas, sobre relações humanas, filosóficos, eu não acho que existe nenhum filme dele que eu diria que é um filme datado. Talvez o primeiro filme dele que ele fez, que é uma colagem, chama What's Up, Tiger Lily, que é uma coisa meio Hermes e Renato. Ele pegou um filme japonês e botou uma dublagem em cima, e aí eu acho que envelheceu mal, porque na época aquilo era uma puta de uma piada incrível que praticamente ninguém tinha feito. Hoje em dia é uma coisa, meu Deus, eu já vi Hermes e Renato 20 vezes, não tem mais graça ficar vendo um longa-metragem feito dessa forma, entendeu? Então, assim, eu tenho meio cuidado com o uso dessa palavra datado nesse sentido. Datado que dizer, assim, como você falou, a história acaba sendo universal e mesmo apresentando aquelas imagens que a gente vê no filme, Nova York não mudou tanto, entendeu? Eu acho que mudou quase nada, né? Se a gente for ver, por exemplo, a única que talvez tenha mudado bastante de 20 anos pra cá seja Dubai, né? Porque o resto das cidades eu acho que pouco mudaram, né? Qual Nova York vocês têm na cabeça, assim? Ou vocês não têm uma Nova York na cabeça? Eu não sou arquiteta, né? Então, eu acho que a relação que arquitetos têm com a cidade é completamente diferente de uma pessoa que tem outra formação. Eu gosto muito de arquitetura e além de arquitetura, a cidade tem um jeito que você sente ela, né? Quando eu tava fazendo o doutorado, eu fui pra Nova York pra dar aula em Columbia, que eu fui convidada, mas eu fui pra também ver a cidade. E eu tinha uma visão completamente Woody Alleniana da cidade, porque eu conhecia a cidade pelo Woody Allen, principalmente, o jeito que ela sentia. Então, ao mesmo tempo, eu acho que eu tive, por um lado, uma familiaridade com algumas coisas de Nova York, que eu acho que o Woody Allen retrata muito bem na obra dele. De um outro lado, tinha uma mistificação do que era Nova York, pra mim também, né? Porque aquela Nova York, ela é a Nova York do cinema, né? Não é a Nova York que você vê todos os dias. E é a Nova York de um certo tipo de pessoa. Então, eu acho que eu fiquei meio nesse meio do caminho. Eu acho que a gente que é de cinema, muitas vezes a gente conhece as cidades, os lugares, principalmente lugares muito filmados. Tem gente que diz que o Central Park é talvez a locação mais filmada da história. Então, quando você chega lá, você tem aquela bagagem de cinema, é um pouco engraçado, porque aquilo é o que você viu e ao mesmo tempo não é nada do que você viu. Então, assim, eu tive essa relação muito ambígua quando eu visitei a cidade. De uma certa forma, eu não sei se vocês concordam ou discordam como arquitetos, eu achei a cidade muito pobre em termos de arquitetura. Eu me lembro que eu falei com o Bernardo antes de ir pra lá e falei, Bernardo, o que eu tenho que ver? O que eu não posso perder de arquitetura em Nova York? E ele virou pra mim e falou, interessante não. Alguns dos prédios clássicos são muito feios. São de um tipo de arquitetura, de uma escola de arquitetura, tipo Rockefeller Center, o Empire State, sinceramente, são prédios horrorosos, na minha opinião. Minha opinião. O Kaiser é bonitinho. Tô me segurando aqui na cadeira. Deixa eu dar pitaco de falar umas coisas meio malucas também. Beleza. Eu acho o Empire State e o Rockefeller horrorosos. Eu cheguei a ver as Torres Gêmeas, mas pelas fotos eu achava elas horrorosas. E o Chrysler eu acho bonito. Grand Central Station, né, que é aquela... Aquilo ali eu acho bem bonito. Central Station. O Guggenheim é interessante. Adorei a ponte do Brooklyn, achei uma coisa incrível de arquitetura, achei uma coisa linda. Mas eu não acho que Nova York tem muito aquele efeito uau que certas outras cidades têm do ponto de vista da arquitetura. De você estar andando e você ver coisas incríveis de repente, sabe? Arquitetonicamente. Eu acho que ela é muito comum, assim, num certo sentido, assim. Mas você fala quão errado eu estou. Você acha bonito o Rockefeller Center? Sério mesmo? Não, eu acho super
super interessante a visão dela. Eu discordo particularmente assim com relação aos edifícios, mas tentando interpretar um pouco também do ponto de vista da paisagem urbana, eu acho que Nova York se destaca pelo conjunto. E eu também não acho que o que ela tem de mais interessante a oferecer sejam as visitas aos seus edifícios pelas características arquitetônicas, apesar de eu saber que tem, né? Tem e tem muito, né? Assim, mas também não é o objeto do meu maior interesse, assim, mas enquanto paisagem, a própria trama dela, toda quadriculada, com quarteirões de mesma dimensão, a grade, né, de ruas e avenidas de Nova York, ela concentra os seus edifícios nos quarteirões, assim, então você também vê sempre ela de uma maneira muito homogênea. Não é o tipo de cidade realmente, a não ser a parte mais sul, que você vai andando por uma ruazinha e de repente você tem aquele ponto de vista inesperado e você se surpreende. Isso acontece mais quando você está no extremo da ilha de Manhattan, vendo, e que aí esse plano, a grade, né, de ruas, ele já não consegue ser tão cartesiano assim, como no sul da ilha. Mas você vê o conjunto, né? Os edifícios, eles se despontam e se destacam no skyline, você olhando para cima, muito lá para cima. No conjunto, nem tanto. Concordo nesse sentido, apesar de eu achar o Chrysler Building, o Empire State maravilhosos, assim. Como arquiteta, eles vão me matar aí, mas é verdade, também não é o que eu mais amo, entendeu? Agora, os espaços públicos, os parques, os pocket parques, assim, sabe? As surpresas são dadas, eu acho que muito mais na esfera pública, nas áreas livres e na paisagem circundante, do que no interior dos edifícios. Aí, respondendo um pouco também a pergunta, Adilson, que você colocou, pô, eu amo Nova York, assim, eu sou muito urbana, não sou um ser urbano, não me leva pra uma fazenda, não, que não dá, sabe, assim, não consigo. Mesmo essa coisa da natureza, muito linda, pô, eu gosto muito de natureza, gosto da, mas tem que ser, eu amo cidade, né, assim, acima de tudo. E aí, Nova York é a cidade, igual eu amo Londres, assim, então, eu tinha uma expectativa quando eu fui a primeira vez, fui 2 vezes só, pouquíssimo, por tanto que eu gosto, mas enfim, né, vamos melhorar isso aí daqui pra frente, se Deus quiser. Cara, eu gosto do dia a dia, eu gosto dessa vivência urbana, sabe? Sai, pega metrô, você tá ali, tem uma coisa, depois você volta, tem outra. Eu gosto disso, assim, aí você vai, faz alguma coisa, pega o café, vai pra algum parque, senta, olha o visual, e depois você sai, vai num cinema, vai ver um teatro, vai ver um espetáculo de dança maravilhoso, aí você sai, vai jantar num lugar delicioso, os lugares são lindos, as pessoas são diferentes, a gente falando tudo quanto é idioma, vai nos bairros típicos, então assim, eu gosto dessa vibe urbana, agitada, né? E aí, Nova York, eu acho ela incomparável, entendeu? Lili tá melhor que eu. É uma das minhas lacunas aqui, é não conhecer Nova York, pessoalmente. Pô, eu entendo, acho que assim, olhando do meu ponto de vista aqui, estudei algumas coisas, que Manhattan é meio que esse símbolo, né, de uma cidade onde todos os esforços e heroísmos da arquitetura moderna foi construída e verticalizado e condensado, né, e adensado, gerando todo essa potencial que a cidade tem, né, de trocas, tudo isso que a Lili descreveu. E que, de certa forma, não existiu um planejamento, vamos dizer assim, da paisagem, como existiu das cidades. Paris, né, um projeto neoclássico, Roma, uma cidade barroca. Manhattan, ela é o resultado de um sistema de produção de capital que criou essa estrutura verticalizada e delirante, né, usando as palavras do Curras, minha lacuna em não conhecer Nova York, mas eu entendo que a visão de conjunto de Nova York, assim, a arquitetônica, ela tá muito mais em outras camadas, acho que nisso, nessas surpresas, nessas descobertas, e acima de tudo, no meu caso, né, as imagens que o cinema me passou da cidade, né, então eu tenho, agora entrou mais uma Nova York aqui pra mim, que foi a Nova York de Woody Allen, mas tem a Nova York que vai desde os Tartarugas Ninjas, né, do subterrâneo, até uma Nova York aí dos guetos e das periferias aí, dos clássicos aí de heróis e tal, que falam dos bairros adjacentes. Não, eu acho que o cinema convencionou Nova York de muito diferente, né? Se você pegar, por exemplo, só se você comparar 3 cineastas, o Woody Allen, o Scorsese e o Spike Lee, por exemplo. São 3 Nova York completamente diferentes, né? Você fica assim, que lugares são esses? Não é a mesma cidade. Exatamente, é a cidade que permite isso, né? Porque ela é isso, né? Ela é uma sobreposição. Agora, não sei se talvez essas visões a gente conseguiria da mesma forma com outras cidades que são já mais estetizantes, não estetizadas, né? Cidades estetizadas
profetizantes. Quando eu fui a Nova York, eu já estava dando aula, e as minhas aulas, assim, têm a ver um pouco com a arquitetura que se criou em Chicago, com a chamada Escola de Chicago, com a Art Deco, que são estilos que vigoraram em Nova York como a identidade da cidade. Então, pra mim, naquela época, foi um pouco embasbacante no bom sentido, no sentido assim, nossa, cara, eu tô olhando pra um prédio que eu dou aula, sabe? Arquiteto, a gente tem essa bobeira, assim, a gente olha pra um prédio e fica admirando o prédio, sabe? Coisa que muitas pessoas não veem, mas assim, tem esse lance que a Lili falou do espaço público que é muito chocante positivamente falando, assim. Os espaços públicos em Nova York, por ser uma cidade homogênea e muito cheia de edifícios, esses buracos que abrem assim no meio da malha, são muito importantes para quem vive lá, porque são espaços que as pessoas, né, se relacionam e convivem. Então, eu fiquei muito surpreendido com as praças, assim, ainda mais que eu fui em julho, que era verão, então as pessoas lá adoram quando conseguem sair de casa, porque o inverno é muito rigoroso, então eles dão muito valor a esses espaços públicos onde as pessoas ficam e convivem. Além disso, assim, reconheço assim, que o Art Deco, que é esse estilo, por exemplo, que o Rockefeller Center tem, não é dos mais belos. A gente sabe que tem sua importância, assim, na chamada história da arquitetura. Fora, assim, que a gente também é muito poluído com a cultura americana, né? A gente toda hora vê Nova York, né? Toda hora fala inglês. Então, ver aquilo também é um pouco você vê as coisas que você viu na adolescência, infância. Então, surpreendente nesse sentido. Mas entendo também que a cidade é muito cara, né? Pra você comprar as coisas, pra você comer, por exemplo, lá dentro, você paga muito caro, né? Pra você comprar as coisas também é uma coisa que sai um pouco fora dos padrões. Quando eu tive a oportunidade de ir lá, muito brasileiro, né? Comprando muito, né? E as pessoas fazem tour só pra comprar e ninguém olha pra cidade, sabe? Isso eu acho um absurdo. Olha pra cima, sabe? Olha pro seu lado, sabe? Perceba a rua. Isso que me dá, às vezes, mais nervoso, assim, as pessoas só vão lá pra comprar, assim, eu acho um absurdo. Mas isso eu acho que é no geral, né? Eu acho que não é só pra quem vai pra Nova York, né? Pra quem vai pra outros lugares também. Eu acho que Nova York centra muito isso, mas sem dúvida tem isso tudo quanto é lugar. E é horrível, realmente, porque ela não vive a cidade, né? Ou então as pessoas vão só nos pontos turísticos, tiram uma foto e saem correndo, mas elas não param pra tomar um café e ver como é que aquela cidade respira, entendeu? Então, gente, eu acho que a gente pode ir para as dicas agora. Quem tem uma dica aí para começar? Lili? Sim, são duas dicas, na verdade. Menos sobre Manhattan e mais sobre o Woody Allen. Uma é Totalmente Possível, que é um documentário sobre ele, que eu achei interessante e fala mais da personalidade dele, né, assim, dá pra entender melhor ele como diretor, ele como pessoa, fala da vida dele crescendo no Brooklyn e tal, que chama Woody Allen, um documentário. O cineasta é o Robert B. Wade, que é um fã assumido do Woody Allen, então também tem uma visão muito positiva, apesar de comentar também sobre as questões de bilheteria, né, de crítica da filmografia dele, que não são nada lineares, assim, né, são altos e baixos, assim, na carreira e tal. Mas eu acho isso super interessante, porque mostra como que ele é, eu acho como ele cresceu como diretor, como ele também explora muito essa questão da comédia do início da carreira dele, essa coisa do stand-up, essa comédia meio paspalhão. Tem filmes dele que são quase os trapalhões, assim, essa coisa meio... É incrível, assim, eu acho que mostra um pouco a complexidade da cabeça dele. Então, esse documentário e a outra dica é sobre a banda dele. Isso é legal para quem vai a Nova York, aí une aí o útil ao agradável, porque na verdade eles se apresentam com frequência, uma banda de jazz, ele é apaixonado por jazz e tal, e toca no bar de um hotel que é o Carlyle, em Nova York. A banda é Woody Allen The New Orleans Jazz Band, ele é um clarinetista, né? E toca assim o jazz mais clássico, assim, bem característico lá de New Orleans mesmo. Tocava semanalmente, quase, assim, fazia temporadas e tal. Hoje em dia eu não sei mais, mas assim, um programaço. Você pode fazer reserva, vai e ele toca de improviso lá com os caras e tal. Então vai ver um cara que você admira, tocando uma coisa que ele ama e tocando bem. Mas isso só pra quem tá lá. Então são duas dicas. Uma possível, a outra um desejo. Rafa, tá com sua dica aí? Tô. Bem, vou quebrar aqui a rotina das dicas de férias e vai ser uma dica bem básica. É um livro do Leland Hoodt, que é Entender a Arquitetura e seus elementos, histórias e significado. Eu acho interessante essa dica porque é um livro que fala um pouco da história da arquitetura, mas não daquele sistema de entender a história como uma evolução, uma linha contínua. Na verdade, ele pega alguns dos principais elementos da arquitetura e vai contando a historicidade de cada elemento, né, de cada um dos elementos, a planta em cruz, os tipos de templos e tal. Isso dá uma visão
mais viva para a história, né? É um livro básico de formação, mas é que ele é pouco circulado nas escolas de arquitetura. Então fica a dica aí da Gustavo Gille. Maria, você já tá com a sua dica? Eu tenho algumas dicas. Eu acho assim, como eu falei antes, quem tem interesse em ver o jeito como o Woody Allen trabalha a arquitetura e quem tem interesse em ver essa coisa da arquitetura do cinema dele, eu acho bacana ver 2 filmes. Um é o Hannah e Suas Irmãs, de 86. Bom, todos os filmes dele têm essa relação com as cidades muito fortes, até quando não é Nova York. Mas nesse filme é interessante. Eu acho que, por um outro lado, é muito interessante também ver o Meia-Noite em Paris, que é o filme de 2011, porque a segunda cidade favorita do Woody Allen é Paris. Ele sempre fica meio entre Nova York e Paris no coração dele. E é muito interessante para você comparar as diferentes romantizações que ele tem, os diferentes casos de amor que ele tem com Nova York e com Paris. E é um filme que tem bastante similaridade, assim, dessa sequência de abertura e tal, com Manhattan. E eu acho assim, quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, do Woody Allen, pode me mandar um e-mail, mariacau@gmail.com. Cau é C-A-U. E eu escrevi 2 livros sobre o Woody Allen. Um tá no prelo ainda, um foi publicado, mas tá esgotado, só tem exemplares comigo. Mas aí eu mando, se alguém quiser comprar, eu mando e tal, pelo correio, pra qualquer lugar do Brasil. E é baratinho. Esse livro que eu escrevi chama O Olhar do Mar, Woody Allen e Philip Roth, A Exigência da Morte. E é um livro sobre a ideia da inevitabilidade da morte na obra do Woody Allen e na obra do Philip Roth, que é outro cara super nova-iorquino. E eu cruzo os dois desse ponto de vista filosófico e tudo isso. Então pode interessar quem se interessa pela obra do Woody Allen. É isso. Minha dica vai ser um livro. Ele chama Como Decifrar Nova York, um guia visual da arquitetura da Big Apple. É do Will Jones, editora Edições de Janeiro. E o livro é o que diz que é, né? É justamente falar sobre o que tem de arquitetura em Nova York, que é interessante, e trazer um pouco do que tem de arquitetura desde a criação da cidade até coisas mais contemporâneas. Então, um guiazinho aí para quem, por exemplo, for viajar e quiser conhecer mais a cidade, ou mesmo quem não for viajar, né? Mas está interessado em arquitetura, o que tem lá, tem esse livro e vocês podem aproveitar aí para dar uma olhada. Finalizando aqui, ô Maria, a gente queria agradecer muito a sua presença. Você deu uma aula aqui pra gente de tanto cinema quanto do próprio Woody Allen, assim. Então a gente queria agradecer muito a sua presença aqui e convidar você para participar de mais podcasts com a gente. Eu queria agradecer a vocês 3 pelo convite, ao Bernardo por ter feito esse link. Eu também aprendi muito, principalmente no que a Lili ficou falando sobre o jeito que a cidade de Nova York foi projetada e sobre quando eu, enfim, reclamei que eu não gostei da arquitetura. Me deu uma aula e eu sempre gosto de conversar com pessoas de outras artes para aprender. E claro, me convidem que participarei de novo, com certeza. Legal. Muito bom. Obrigada a você. Obrigado. Foi bom demais. Rafa, Lili, valeu aí por mais um cast. Valeu. Valeu, obrigada pela oportunidade de rever, né, esse queridão do Woody Allen, né, e poder falar sobre isso. É isso, brigadão. Então a gente fica por aqui, a gente se encontra daqui a 15 dias com mais um cast pra vocês. E galera, tchau pra vocês, valeu! Valeu, beijo!